esses estudos, né? Toda hora já pregou sobre medo, culpa. E assim, bem, hoje é rejeição. Eu estava falando, você tem que falar sobre rejeição. Eu, por que eu? Ela adora botar eu na frente assim, sabe? Mas tudo bem, eu falei, então eu vou. Ela falou, porque você tem uma história de rejeição e você venceu. Então, eu tenho que obedecer, né? Minha líder, né? E Deus é tão lindo, tão fiel, que hoje Ele trouxe as pessoas que fizeram parte da cura da minha rejeição. O Raul, a Elisângela, o Jefferson, a Rosaninha da Claudete. São pessoas que Deus usou, elas nem sabem. Se der para hoje eu falar, eu falo, porque nós não vamos demorar, né? A Elaine, que era uma belezinha, que a Elaine era obediente, o Ricardo, então, mais obediente a mim ainda, que eu fui líder deles no louvor. Então, eles fizeram parte da minha rejeição, porque eu falava e dava ordem, eles obedeciam. Eu disse, opa, eu não posso ir, porque não era o que eu sentia, eu tinha medo. Mas só deles obedecer, eu falava, tá dando certo. Glória a Deus. Então, Deus é fiel, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre rejeição. Aonde e por que vem a rejeição? Vem através dos pais, pode vir através dos avós, pode vir através do esposo, de irmãos, irmãos em Cristo, irmãos de sangue, amigos, pode vir através de liderança, ministério, pastor, igreja, pode vir a rejeição, sim. E qual é o sentimento de rejeição que traz dentro de nós? O que eu tinha? Medo, insegurança, revolta, angústia, tristeza, desejo de morrer, suicídio, loucura, baixa estima, sentimento de insignificância. Tem outros mais que virão aí. Agora, pastor Deus, da onde veio o sentimento de rejeição? Primeiro, quem foram os primeiros da Bíblia que se sentiram rejeitados? Adão e Eva. Por quê? Depois vocês podem ler, porque é um capítulo um pouquinho grande, lá no capítulo de Gênesis 3, de 7 a 8. Quando Adão e Eva caíram no pecado por causa da desobediência, porque Deus falou para eles não comerem daquela árvore. Quando fala maçã, coitadinha da maçã, não tem nada com isso, maravilhosa, gostosa. Não, é por causa da desobediência, né? Então a rejeição veio através de Adão e Eva, que quando eles pecaram, caíram, desobedeceram ao Senhor, que o Senhor Deus ainda falou assim para eles: Adão, onde você está? Ele mesmo falou para Deus, eu tive medo e me escondi. Então veio primeiro o medo. Ele escondeu por quê? Porque ele sabia que ele errou, que ele pecou, ele desobedeceu. E através do pecado, da desobediência, veio tudo esse sentimento terrível, horrível do ser humano. E Deus ainda falou para ele sim, que ele tinha dado a esposa que era para ele guardar. Mas a Eva foi ouvir a serpente. Eu pergunto, onde é que estava Adão? Olhando para as estrelas, olhando para o mar, sentindo a brisa do vento, olhando para o mar. Onde é que estava ele que não cuidou dessa mulher? Para ela conversar com a serpente, com certeza estava faltando diabo naquele casamento. Estava faltando alguma coisa ali. Porque para ela dar ouvido para a serpente, o marido devia estar encantado com os bichinhos lá, que ele deu os nomes tudo direitinho lá. Então eu digo, onde é que estava Adão? Porque eu vou chegar lá no céu e vou perguntar, tu estava fazendo o quê, ó? Que não cuidou dessa mulher que era linda, maravilhosa, era muito mais linda que a Gisele Bündchen, foi a primeira mulher formada. E tu perdendo tempo aonde que não viu ela conversando com a cobra? E aí, por causa da desobediência e do pecado, veio todo esse sentimento de rejeição. Mas por que veio o sentimento de rejeição? Porque lá em Gênesis, no Gênesis 3, 23, diz assim, ó: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden. E no versículo 24 diz: e havendo lançado fora o homem e a mulher, pois colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor do caminho
da árvore da vida eterna. Quando Deus colocou eles, tirou do jardim do Éden, foi para a proteção deles. Porque se já tinha desobedecido, a árvore continuava lá. Se comesse de novo, ia ser morte para a vida eterna. O homem ia andar errante a vida eterna. Ele ia andar com sentimento de inferioridade, de morte, espírito de loucura, a vida eterna. Então foi para proteger. Mas não importa que foi para proteger. O sentimento veio sobre eles. Querendo ou não, eles se apartaram de Deus. Porque Deus vinha todo dia no entardecer conversar com eles, falar com eles. Eles ficavam ali sentados, com certeza, debaixo daquelas árvores maravilhosas, frutíferas. Batiam um papo, tinha intimidade, eram amigos. E houve uma ruptura, houve uma separação. Então começou ali o sentimento da rejeição. Com certeza veio depressão, porque quando Deus falou para a mulher que ela teria filhos com dor, eu digo misericórdia, realmente, depois que ganhou o filho, ficou até deprimida de tanta dor. Veio a depressão junto, veio a tristeza. O que mais que veio sobre eles? Sentimento de ira, de raiva. Porque até então não se falava em ira, raiva, ódio, cólera, vingança. Não é a raiva, a ira, e a inveja, e o ciúme e a competição. Por irmão matar o outro. Da queda do pecado, já do homem do pecador. E com isso ninguém está livre. Ninguém está livre desses sentimentos. Ninguém está livre de passar problemas como eu passei e outros aqui passaram. Então eu tinha muito sentimento de rejeição. Por que eu tive sentimento de rejeição? Primeiro que eu fui feito pelo estupro. Não sabia por que tinha um sentimento. Segundo, papai não me quis. A mãe dele disse, já pensou se nascer uma mulher e ainda negra? Toda a família italiana quer comer um filho homem, né? Um macho. E para frustração dele, eu vim aí que mulher e vim preta, que nem azeitona preta. Aleluia. Não era o que eles queriam. Então vamos jogar fora, vamos tirar isso da família, porque ali só tinha bambambam naquela família, e então nós não vamos estragar a família, tudo sangue azul, vamos dar um fim nisso daí. A avó teve a ideia. Nunca tinha acabado de mamar, embrulhou, deu no jornal, jogou no lixo, acabou o problema da família. E só que como eu tinha acabado de mamar, meu filho, dormi um sono tranquilo. Só acordei quando o lixeiro às 7 da manhã e pega lá tudo lixo, joga pro outro, o outro pega de boa, e eu, graças a Deus, tenho sangue italiano. Quando cortou minha cabeça no cabo de vidro, eu peguei, né? Amém. Glória a Deus. E de Deus nada se esconde, nada fica no oculto. Glória a Deus. Amém. Aí o seu Francisco, que me achou na lata do lixo, me levou lá para Santa Casa da Misericórdia, e lá eu fiquei mais 2 meses. E quando eu fui lá para Santa Casa, gente, eu tinha 30 e poucos dias. Saí de lá já quase 90 dias. O juiz disse, leva para o colégio das freiras, leva para o orfanato. E levaram eu para o orfanato. E eu lembro que eu usei uma bota, eu não sei quem lembra aqui, quem tem a minha idade, assim, depois dos 50, umas botas para endireitar o pé, lembra? Dura que era uma coisa, eu era revoltado, eu machucar as pretas, aquela bota era comigo mesmo. Ainda eu tinha um ferro aqui nessa perna aqui, que tem a marca até hoje que ficou, né? Tanto usar aquela bota, e uma vez por ano para trocar o ferro, que tinha que crescer, tinha que esticar. Senão eu ia andar assim, mancando, né? Mas eu adorava chutar com aquela bota. Qualquer um. Era uma encrenca. Mas o Senhor tinha um propósito para a minha vida. E como Deus tem um propósito para cada um de vocês. Muitas vezes vocês estão aí tristes, cabisbaixo, em depressão, porque eu não tenho nariz bonitinho. O meu também não é. O meu é nariz de feminino. Né? De caminhão, feminino. Ai, porque minhas orelhas de albano, muitos podem fazer, quem pode fazer cirurgia faz, quem não pode, não faz. Ah, porque eu queria ter os pés perfeitos. Gente, eu fui no acampamento quando eu estava na igreja Batista Manaim, que a maioria das jovens e adolescentes morava tudo aqui em Alphaville. E eu e a Damares fomos dormir no quarto delas, que era para a gente ajudar a tomar conta, né, Damares? Só Deus sabe como é que ela toma conta. E eu lembro que eu fui deitar
aproveitar um dia e elas estavam conversando assim: ai, porque eu não gosto do meu nariz. Ai, porque eu vou fazer cirurgia no meu nariz. Ai, eu não gosto da minha orelha. Ai, porque eu não gosto do meu cabelo. Gente, umas meninas com as peles lindas, porque tomava banho com shampoos importados, passaram aqueles cremes importados, fez da massa, você tá ouvindo? Tô, eu vou me matar da raiva disso. Eu falei, e eu vou me suicidar do 13º andar, porque elas são lindas, estão todas arrumando defeito, maravilhosas. Então a gente nunca está satisfeito com a gente mesmo. Eu não gostava da minha cor, eu não gostava do meu jeito. Ainda depois dos 18 anos eu fui engordando. Cheguei a 150 quilos, não parece, mas eu fiz bariátrica, gente. Eu falei, tô um demônio no meio dessa bariátrica. Parece que não sei. Demorou para decidir. Demorei, levei anos para decidir. Quando decidiu, se o médico me ver que fez a bariátrica, é capaz de ele se matar. Mas o problema dele, né? Então eu não gostava do meu cabelo picharim. Por que eu tenho esse cabelo? Porque as freiras queriam as minhas arrumadinhas e passava vaselina e pintou. Ai, que me irritava. Então eu odiava meu cabelo. E aí quando deu piolho então, raspou tudo, pronto, fica careca. A mais horrorosa eu ficava ainda, todos nós, né? As meninas tudo careca. Então eu não gostava de nada que eu tinha. Ai, porque eu tenho um beiço grande e ainda na escola as crianças são terríveis, né? Que chamam você de elefante por causa do beiço, porque todo negro tem os lábios grandes, os lábios gordos, orelha de borracha. Eu não entendia por que eu não gostava da minha orelha. Hoje eu vejo que ela é linda, maravilhosa, tamanho certinho, não é galbando, não sei fazer cirurgia nem nada. Mas a criança ela já tem maldade desde pequenininha. É os bullies da vida. E aí Deus começou a me amar. Amém. Quando eu recebi Jesus como Senhor Salvador, deixei ele entrar dentro do meu coração, eu comecei a sentir o amor de Jesus. E aí eu falava, oh Deus, o Senhor me ama mesmo? Faça que eu tenha uma família. Senhor Deus, o Senhor me ama mesmo? Eu quero ter uma vida mais fácil, que para mim parecia tudo difícil. Gente, eu não ficava em emprego nenhum. Hoje eu sei por que eu não ficava. Além de comer muito, tinha resposta na ponta da língua. Uma vez a patroa mandou fazer um bolo recheado, eu fiz chocolate. Ela disse, esse bolo tá tão seco, eu gosto de bolo molhadinho. Então o marido abria a torneira e molhou o bolo. Molhadinho, ó. Eu não sabia que era maravilha. Então eu achava que era o aborto da vida, o aborto do mundo, porque nada me dava certo. Mas quando eu comecei a deixar Deus curar o meu interior, sarar tudo que tinha dentro, as coisas foram mudando. O último emprego que eu fiquei, da enteada do Antônio Hermílio de Moraes, olha para eu ficar 7 anos no emprego, minha mulher ainda chorava porque eu ia embora. É Deus por mim. Era Deus trabalhando. Então, irmãos, eu quero falar que rejeição vem a partir do momento quando você não conhece o Deus verdadeiro e não sente o amor dele pela tua vida. Saiba que Deus te ama, Ele te chamou, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Por que muitas vezes vem um sentimento e você não sabe por quê? Porque a mãe rejeitou dentro do ventre. Minha mãe ia fazer 12 anos grávida, sei lá o que passou na cabeça de uma menina de 11 anos e que ainda escondeu 6 meses para poder contar para a mãe dela, que é minha avó, para depois, quando procurou a criança, cadê? Deram fim. Diz que ela saiu que nem doida andando por aí, vovó. Que a mamãe me mandou matar. Matando, fecha a boca, né? Na fazenda, sabe aqueles capatazes que ganham dinheiro? Até a Simona para vir hoje não veio, o marido dela era capatazinho, né? Então mandava matar, fechava a boca, acabou. Então eu falei, desgraçado, quando eu conheci meu pai, eu falei, você além de querer me criar, você e sua mãe, ainda matou minha mãe, por que não mandou embora minha mãe com eu no braço? Ah, mas se ela abrisse a boca, ia sujar o nome da família, como é que ia ficar? Mas até isso Deus curou. Aleluia. Porque eu pedi para Deus uma família, Deus deu, né? Que a família ainda deu mais. Tem hora que eu tenho que voltar e falar assim, olha, pá, não quero mais. Né? Que agora a mamãe já está com 81 anos, né? Ah, só Jesus na causa. Então eu digo, Damares, você
paciência com ela não. Aí eu até comecei a vigiar e perguntar para Deus se tinha alguma coisa lá do passado, porque minha mãe não tinha entendimento. Ela vai lá entender que é uma criança rejeitada ou não. E acaba falando coisa. Outra coisa, saiba você que tudo aquilo que você não gosta em você, aquilo que você tem rejeição, o inimigo vai usar as pessoas à tua volta para te atacar, para falar, para te ferir, para te machucar. Como é que eu vou vencer isso? Falando para Deus. Ó Deus, eu não gosto disso, eu sinto isso, não quero mais isso. Eu tentei suicídio 2 vezes. Uma vez eu tomei álcool puro, eu ouvi falar com a mulher, jogou álcool no corpo, bebeu e tocou álcool no corpo e tacou fogo. Eu digo, pronto, eu vou fazer também. Comprei o álcool de 90% lá, tomei um copo duplo, quando eu fui tomar o segundo, opa, para quem nunca tinha bebido, fui pegar o fósforo, chegava a caixa desse tamanho, não conseguia pegar. Aí no segundo copão duplo de álcool, eu tive um negócio, quando eu acordei da nossa casa, pedindo com a cachoeira gelada, caía na minha boca, que queimou tudo dela. Aí o segundo suicídio, pulei de uma ponte de mais de 12 metros de altura. Mas não queria morrer, porque quando eu vi os peixes cascudos tudo passando, eu nadei e casquei fora. Essa marca que eu tenho na testa foi de bater na pedra lá embaixo do rio. Fiquei esperta. Por que veio o suicídio? Porque eu não me aceitava, porque eu não gostava de mim, eu me achava sozinha, solitária, ninguém me amava, ninguém me chamava de meu bem, ninguém me ama. E tem muita gente aqui assim. Nada tá bom, insatisfeito, tem tudo, tem casa, tem roupa, tem sapato, pode ir pro cinema, pode viajar, pode ir pra cá, pode parar, e tem rejeição. E quando você sente rejeição, você é um estorvo na tua vida mesmo e na vida dos outros. Você faz os outros sofrer, você faz os outros chorar, você traz culpa pro outro onde ele não tem. Então você tem que rejeitar os teus sentimentos. E quando eu aprendi isso, eu aprendi com a Neuza Tchóquia lá e o Jéssica Cardoso. Hoje o povo fala agora, nós temos a Neuza Mandioca, que é eu, né? Tudo que vem à mente, expulsa que não é de Deus. Aleluia. Todo sentimento de tristeza, de rejeição, de desamor, de insignificância, de não aceitação, você, no nome de Jesus, tem poder e autoridade para expulsar e dizer, eu não quero, sai da minha vida. A partir do momento que eu comecei a falar espírito de morte, você não tem poder mais na minha vida, pode ir embora, saia daqui, porque Jesus é vida e eu tenho vida. Esse demônio não me perturbou mais, só queria morrer. Tudo que é enfermidade vinha mesmo, só queria morrer. Porque a rejeição, ela traz enfermidades incuráveis. Então eu tenho que viver feliz e contente em toda e qualquer situação, sabendo que é propósito de Deus. Aleluia. Tudo é propósito de Deus. Eu poderia não ter dado nem certo de ser gerada, porque foi num estudo de uma menina que tinha acabado de ficar menstruadinha, ficar mocinha. Podia ela ter tido um aborto, principalmente na hora de contar para a mãe dela. Mas quando Deus quer, você pode até tomar remédio para aborto, você vê. Amém. Quantas mães que eu conheci que tomaram chá de não sei o quê, e chá de canela dava abortar, e o chá não sei do que, do índio, e não abortou. Amém. Porque Deus tem propósito. Aleluia. Eu falei, diabo, bem feito para ti, que você tentou e não conseguiu, e agora quem vai te perseguir sou eu. Glória a Deus. E hoje eu persigo o capeta. Tem alguém da mulher que me chama, que eu fico tadinha para mandar ele embora. Aleluia. E ele tem que sair por causa do nome de Jesus, que é poder na nossa vida. Então o que eu quero dizer para você hoje, não se sinta frustrado, não se sinta envergonhado, não se sinta incapaz. Não se sinta que você não é ninguém, porque muitas vezes a gente ouve dos pais com raiva, pai e mãe com raiva, fala cada coisa que não é o desejo do coração deles. Mas eles falam. Então eu já uso a boca mesmo, você pega alguém. Quem está ali na disposição dele, ele pega. Pega da mãe, pega do pai, pega do filho, pega do amigo, pega do pastor, pega da pastora, pega até da Dazinha. Então nós é que temos que aprender a repreender nas nossas vidas os sentimentos que não são de Deus.
Amém. Amém. O inimigo traz sentimento. Como é que o inimigo quer falar? É que nem ondas de raios na nossa mente. Ó, você não serve para nada. Você nem conseguiu. Você não vale nada. Você não queria ser não sei o quê. Você conseguiu? Conseguiu nada. Tá vendo? Você é um banana. Tem muita mulher que acaba com o marido. Você não serve para nada. Porque eu que não sabia. Porque olha, não sei quem. Olha que omarão. E deixou lá para baixo, coitadinho. Eu conheci um amigo meu que era bonito, tinha uma mulher maravilhosa, e ela falava para ele: você é um banana, frouxo! Eu dizia: mas o que é isso? E ele tinha baixa estima. Eu falei: aí não vai dar certo, o marido trata a mulher assim, chega de noite, não dá nem para brincar de leãozinho, porque ofendeu o dia inteiro, não sai mais nada. E assim vai acabando a rua, vai murchando, vai acabando a paixão, não dá mais nada, não dá separação. Quantos têm rejeição também, às vezes por um segundo casamento, ou pelos filhos do segundo casamento, porque é difícil para os filhos, para eles perderam o pai. Aí vem uma outra, vai ter que aceitar essa outra mulher da minha mãe. E não é verdade, porque os filhos nem sabem o que passou entre os dois, o que aconteceu, por isso que separaram. Mas se o filho se sente culpado, então não quero ninguém lugar da minha mãe. Impede do pai ser feliz novamente, e ele também é infeliz que faz a vida da outra o inferno ou vice-versa. Então temos que vigiar, temos que ter cuidado. O certo é não se separar. Pela palavra de Deus, né? É bom que o homem seja uma só carne com a sua esposa e vice-versa. Mas se caso acontecer, porque há casos que a Bíblia mesmo fala que não tem jeito. Que não tem jeito, né? Então acaba havendo a separação. Mas se possível for, nós tenhamos paz com todos, principalmente com o marido e com a mulher, viu? Não importa que ele é uma encrenca, não importa se ela é uma reclamadeira, se ela é uma raspona. Vamos procurar viver em paz, vamos levar para o Senhor, pedir para o Espírito Santo de Deus entra na tua casa e muda tua esposa, que ela venha gastar menos, que ela não é centopé para usar tanto sapato e tanta bolsa. É oração, a oração tem poder de mudar. Então, vocês têm que orar, vocês têm que clamar, e não tem muito cartão, não, um só, e dá limite para ela, senão misericórdia. Eu digo: se eu tivesse casado, meu marido tá fogo da vida, porque eu gosto de sapatinho novo, viajar, bolsa, roupa. E Deus é tão maravilhoso para todos, Ele tem o seu tempo e a tua hora. Amém. Eu não estava preparada para casar. Não estava, porque eu era muito brava. E eu dizia: sabe, se eu não me erguer um dedo para mim, eu corto. Então eu ia ficar totó, né? Eu ia ficar sem dedo da mão, sem dedo do pé. E não era isso que Deus queria, né? Deus não é louco, né? Mas hoje eu falo: Senhor, agora pode mandar aqui. Calma, dá mais. Mas Deus não mandou ainda não. Também eu fiz as minhas exigências. Porque depois de 50 anos você fica mais exigente, né? Não é qualquer um que você quer, você faz a lista, né? A gente faz a lista. Então, acho que Deus fala: então fiquem esperando, né? Agora, tem outras pessoas que têm problemas também na Bíblia de rejeição. Foi lançado no poço. Quem foi? José. E foi os próprios irmãos. Você já pensou se José ficasse me jogando, me vendendo como escravo? Gente, ele não seria o que ele foi. O povo não teria o que tiveram. Ele não salvaria a família, não trazia honra para o seu pai, para os seus irmãos. Ele perdoou, reconheceu que Deus permitiu tudo aquilo para ele, de a propósito. Assim eu tenho que pensar. Não importa o que eu passo hoje, não importa o que você está passando hoje. Outro que também teve uma rejeição terrível, e ele, olha que eu vou te contar, viu? Ele era para ser um príncipe, mas a babá, na hora da guerra de fugir, pegou o bebê e foi. Eu acho que ela pegou um cochoado nisso, devia ser de seda, porque a criança caiu, meu Mefibosete ficou aleijado dos ombros, pelos dois pés. Ele andava se arrastando no chão. Foi virar o quê depois? Morreu tudo da família dele, o avô
o Jonatas era o pai dele, morreu também. Virou o quê? Mendigo, pedinte, dependendo dos outros. Amém. Se não é Deus tocar no coração de Davi, e Davi falar, será que há alguém da descendência de Saul, do meu amigo Jonas, meu melhor amigo Jonas? Aí falaram, sim, que está onde? Está lá mendigando, dependendo de um servo, para poder comer, e o servo ainda usa ele para pedir mendigar. Davi se lembrou dele, mandou trazer ele, pôs na mesa dele para comer com ele, restaurou a vida dele, mas ele quis ser curado e restaurado. E ainda teve um filme depois, que eu não sei se foi assim, né? Que quem que inventou? Como é que chama essa coisa? A muleta foi Davi para esse... É filme. É um filme, eu estou falando, mas talvez seja mesmo, porque Davi queria que ele ficasse de pé. Foi no filme. A gente não sabe. Mas mesmo que ele fosse aleijado e se arrastava, na alma dele ele estava de pé. Aleluia. Porque ele foi exaltado. Teve cura. Teve restauração. Mas ele também se deixou. Porque ele podia ficar lamentando o passado dele, que o pai morreu, porque o avô morreu na guerra. Não. Começou de lá uma nova vida. Amém. Onde teve rejeição também, Deus não tinha falado para Abraão que tinha um filho da promessa. Mas a mulher precipitada, agitada, pega a serva, então vai dar filho, que eu já estou velha. Falta de crer no poder de Deus, falta de ter fé de que Deus pode fazer, apesar de velha, mesmo enrugada, tá mesmo parecendo uma mecha seca. Deus podia fazer dela uma moça fértil. Amém. Como fez, ajudou Deus. Aí veio quem? Ismaelzinho. Ainda bem que o Ismael sai Israel. É que eu misturei porque a briga que há, nós fomos dar lá. Até hoje tem briga, tem rejeição com a raça um do outro, por causa desse. Por causa dos dois filhos. E os dois filhos vêm do mesmo pai. Então, a precipitação, a desobediência também traz rejeição, traz confusão, traz morte para a tua casa, traz briga. Agora, se você tem esses sentimentos que esse povo teve, Deus tem poder de tirar, porque todos aqueles que reconhecerem, se humilharem perante o Senhor o curou. Amém. Eu tive que me humilhar perante o Senhor. O que é se humilhar? Falar o teu sentimento. Expor, não por barreira, porque com Deus não tem barreira não, viu? Ele te descortina. Amém. E com Ele não adianta você fingir. Para os outros você pode, mas para Deus não, Ele está te vendo o tempo todo. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que é para trazer a esperança, que é para trazer a memória, a esperança, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é amado. Nisso pensai. Chega de ai, ai, ai. Ninguém me ama, ninguém me gosta. Sou baixinho. Ai, sou muito alto. Eu tinha um amigo que brincava que ele era alto. Eu já fiz Deus sem ser alto. Tem um monte de homem querendo ser do seu tamanho. Olha o Oscar ganhando dinheirão, sendo rico do tamanho dele. Com a mão e punha a bola em cima. E eu já falei, Deus, quando o Senhor arrumar um negão, eu quero um negão. Eu falei, pai Deus. Aí Deus levou para lá, cheguei lá, falei, não, Deus, tem esse negão não. Feio, tudo sem dente, cheio de AIDS. Não, Deus, não é isso não. Eu quero um negão nos Estados Unidos, aqueles que jogam a bola lá em cima. Só vai, não sou boa, bem sucedido na vida, a briga é esse que eu quero. Aí Deus fala, meu irmão, eu vou te tratar. Deus vai tratar. Então, às vezes você está reclamando que você, Deus, que eu queria ser maior. Eu também queria ser mais alto para não parecer tanto as minhas gorduras do lado. Quanto mais alta, a gordura esparrama. Aí Deus falou, não, você vai cuidar da tua boca. O problema não vai da bariátrica, é da boca. Mas Deus, eu tenho prazer de comer. Tenho prazer de passear, de viver a vida. Amém. Eu tive momentos que eu tinha depressão, que eu não comia. Eu dizia, eu vou morrer dele. Agora não, estou curado. Ele talvez me curou demais, né, Deus? Porque eu sou gordo. Qual o problema de ser gordo? É excesso de belezura, de gostosura? Está com saúde, o médico está com raiva, fez todos os exames, não deu nada em mim. Eu digo, glória.
traz o diabetes lá em cima, é a alma que traz psoríase, a falta de perdão, traz inflamação nos nervos, traz tumores de câncer. Tem que perdoar, tem que liberar. O pior, eu tive que perdoar meu pai. Eu estava limpando ele lá, que ele está doente. Ai, que vontade de tirar, quando eu tirei a fralda dele, estava na cara dele. Aí Deus falou: Dona, quem você pensa que é que vai perdoar ele? Se eu te perdoei, já levei todo o teu pecado na cruz do Calvário. Aleluia. E você pensa achar que eu não tinha pecado, mas não tinha. As feiras que dizia, né? Que eu afoguei mesmo, foi para lá, afoguei. Fala que eu batia nas menores. Eu apanhava porque eu não ia bater. Bati de rodo na patroa. Ai, mas deu um pau nela. Mas que coisa gostosa, gente. Quase 12 anos, vai matar a mulher. Comendo arroz, feijão, quase mata ela. Então é terrível. Os sentimentos que você tem é pecado, de ira, de raiva, de ódio. Quando você não se aceita, você está pecando contra Deus. Ele te fez como você é. E Ele vai te usar como você é. Às vezes a gente acha que a gente não vai ser usado porque tem algum defeito. Isso é coisa do homem, da sociedade. Deus não tem isso não. Olha aquele Daniel, não tem nem os braços, não tem as pernas, e é usado, que é uma beleza. E o menino só tem ele que casou. Olha, eu sem braço, sem perna, casou. Tem 2 filhinhos, homem lindo. Amém. Eu participava de um coral de negros, Resistência. E eu falei: não é possível. Um escutava e mal andava. O outro era de cadeira de roda e casal. Eu falei: que é verdade? E não é que se dão bem até hoje, tiveram filhos perfeitos. Amém. Olha como Deus é perfeito, tem propósito para cada um de nós na nossa vida. Todo sentimento que você tem hoje, contrário daquilo que Deus pensa a respeito de você hoje, nós vamos mandar embora. Em nome de Jesus. Porque Jesus na cruz do Calvário já nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Não temos que viver conforme o inimigo quer, não. Através da cruz do Calvário, Deus nos resgatou, deu vida eterna, nos amou e vai fazer de nós um vaso de bênção para a honra e glória dele. Vai nos usar para o louvor e a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus é muito bom, aleluia. Amém. Como é que eu vou ficar livre da rejeição? Orando, lendo a palavra, tendo intimidade com Deus, rejeitando o sentimento da minha mente e do meu coração. Eu não quero, eu não aceito. Eu estou livre pelo poder de Deus. O inimigo não tem poder de me amarrar, de me impedir de eu ser livre. E nós moramos num país livre. É tão livre que é uma roupa. Ei, aquela beleza. Amém. Aleluia. E é livre para a gente pregar o evangelho, viver o evangelho, amar as pessoas, abraçar. É livre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus não quer que nós vivemos de acusação do inimigo, não. Não seja triste, não traga tristeza para os seus pais, para a tua família, para os teus amigos, pelos teus colegas de escola, por causa dos teus sentimentos. Isso não vem de Deus. E às vezes também a rejeição vem por perdas. Perdas de marido, ou de filhos, ou de amigo. Mas nós temos, Deus dá 2 anos, 2 anos e meio, para a gente viver a perda. Não que a dor, que a saudade não vai ter mais. Vai ter sim, porque a gente foi amado, amou, viveu junto. Mas a dor da perda, o Espírito Santo de Deus arranca. Amém? Amém. Então,